adicionais, como por exemplo as relações pessoais que Deus tem com sua criação. Ou então você também pode pegar a Trindade, que é uma concepção que vai surgir lá no catolicismo apenas. Qual que é meu ponto aqui? Se a gente for pegar os dois vão estar com o modelo incompleto, só que ainda assim o bem ele é apresentado como sendo a noção de um ser uno que vai gerar tudo, certo? Então, se a gente for pegar ambas noções estão incompletas, só que o uno vem antes. Sim, mas O eu tô bem, né, no sentindo. caso. Tô, tô sintetizando que o Aristóteles formalizou uma sistemática melhor do que o Platão no sentido do bem. Tudo Já que o bem, bem. tudo Então, é bem, tipo, por isso sem que eu problema. fundamentei. Ó, a questão Então, aqui, você lembra uhum. como começou o texto? Qual dos? Não, como começou a gente a enviar texto? Deixa eu ver aqui, deixa eu puxar aqui. Ó, Pelo, eu pelo, posso estar enganado, mas se eu não me engano, é que você disse que o primeiro que havia criado essa noção foi Aristóteles. Eu não vou discordar de você sobre Aristóteles ter sintetizado melhor. Inclusive, a base que Aristóteles forneceu foi uma base que influenciou mais a teologia católica do que Platão. Só que não foi o primeiro que fez, é isso que eu tô falando. Porque mesmo se for considerar, beleza, Aristóteles sintetizou muito melhor. Vamos voltar ainda melhor, vamos voltar mais. Vamos pegar o Zoroastrista, né? O Zoroastrismo. Foi uma das primeiras. Só que, por que a gente não tá usando o zoroastrismo aqui? Por causa que ele não teve nenhum tipo de influência. Só que aqui o foco é que o bem platônico, ele influencia sim a teologia católica, junto de Santo Agostinho. Só que o motor imóvel ele vem depois, e ele também influencia. Só que tudo isso vai estar junto em onde? Lá em São Tomás de Aquino. Então, quando a gente vai falar de quem veio primeiro, o bem veio primeiro. Apesar de Aristóteles, as ideias de Aristóteles, né, terem sido mais herdadas pelo tomismo, principalmente. Sim, mas no caso, o bem teve que ser reinterpretado para se encaixar no sistema católico. E o- Tipo, o Agostinho teve que retirar a premissa de supraontologia para encaixá-lo como um ser, que no e- caso seria Deus. Já mas eu, o Aristóteles ele foi a base continuou a mesma, só que o Tomás de Aquino atribuiu ainda mais coisa para sustentar de forma mais adequada. ele Porque eu muda. tava. Então, ele, Só que tipo, aí que tá, o São Tomás de Aquino ele muda algumas coisas. Dentro do tomismo, o motor imóvel é o próprio ato de ser. então, a premissa, tipo, no sentido do motor imóvel continua, já o bem ele meio que se deturpou, pô, o mosquito aqui, se deturpou para ser algo que não era antigamente, como essa ontologia. Tudo E o bem. que eu tava falando, que o Aristóteles foi o primeiro a formalizar, no caso de formalizar mesmo, de sistematizar, eu só sintetizei, tipo, de forma mais resumida ali, que eu E a falei gente. que Pode continuar, pode continuar. eu disse que ele foi o primeiro a fundamentar essa visão de, entre aspas, Deus, que daí foi seguida pelo catolicismo. Tipo, eu não estou excluindo, tipo, outras figuras divinas, Sim. como o próprio o Demiurgo e também a porra do caos mitológico, Só que que foi, eles são sustentados pelo bem. sim, até o próprio Aristóteles se fundamentou a partir do platonismo e essas Uhum. visões do Demiurgo, do caralho. A questão é que eu provavelmente esqueci de comentar é que a sistematização do Outra Aristóteles foi coisa Outra e a coisa mais. é que você tem intervenções diferentes do aristotelismo do tomismo. Por isso que eu falei que nesse caso o bem ele veria antes, porque ambos passaram por reformulações dentro da teologia católica. Então não faz sentido você pegar e falar, não faz sentido o bem ter vindo antes do motor imóvel, porque o bem ele passou por reformulações, sendo que aconteceu o mesmo com o motor imóvel. Você vai ter dentro do tomismo o motor imóvel sustentando tudo no ser é sustentado pelo motor imóvel. Isso é diferente do aristotelismo. No aristotelismo, o motor imóvel ele não intervém ali. E ele não ama, fora outros tributos, né? Que você poderia pegar o trinitarismo, que você ia ter as relações interpessoais dentro, né, da trindade. Você poderia pegar, como é o nome? O ato de ser se diferenciando do ato puro. Você poderia pegar o Deus amando as criaturas se relacionando diretamente com o mundo. Então, você tem um motor imóvel não só tendo acrescentações, como passando por reformulações. Pra falar mais alguma coisa? Tá Não, só esperando. isso. Não, é que no sentido, tipo, porque pra mim ia ser assim, a cronologia seria o bem, seguidamente o motor imóvel do Aristóteles, Uhum.
Ativamente vai vir o Agostinho, que vai reinterpretar o bem e assim aplicá-lo como o próprio Deus, e Uhum, assim Tom Aquino vai reinterpretar igualmente o motor imóvel e assim determinar ainda mais, partindo juntamente tipo, do próprio certo, Agostinho. Isso. O que eu tá estava certo. tentando é que, tipo, o bem em República, ele é, tipo, ele não se configura como uma substância com Deus, assim, ele, tipo, é como algo que, bom, ele altamente gera contradição, porque ele é e ao mesmo tempo não é. Se bem que eu acho que é mais Hum. um problema de tradução da República que eu li, porque, tipo, tem alguns Sim. pontos que lá também. Não, talvez não seja um erro de tradução por causa que eu li a mesma coisa no livro The Five of Prophets of Existence God, de Edward Feser, e fala a mesma coisa, não é uma contradição não. Não é que, tipo, ele tá além do ser e não ser, ele tá além da, como que é o nome? Tá, inteligibilidade Da é forma e justo. da matéria, que no isso cairia no ilemorfismo. Ah, então. Nossa, ele é um filho da puta, Leon. Peraí. Ah, não tem meu cargo. Aí, boa. Deus com cargo ainda? Não, eu tô sem cargo, mas pode continuar falando aí. Não, pode repetir, porque a porra do áudio cortou lá o que você tava falando. Eu falei em suma, eu falei que o seu raciocínio estava certo, que não é um erro de tradução da sua república. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui o trecho que é porque o próprio Sócrates diz que o bem estava além da própria essência, Sim, tá que às certo. vezes Não tá errado, não. tomou Isso é uma concepção herdada até no neoplatonismo. só que tem alguns trechos que eles tratam a essência como o próprio ser, por isso que às vezes podem interpretar junto justamente como o próprio bem sendo além do ser. É que Já, isso aí vai ser mais uma noção da reconfiguração feita por Agostinho, que aí vai ser o ser como o bem supremo. acho Que que aí foi justamente, posteriormente também vai mudar lá em Tomás de Aquino. Pode falar, pode falar. justamente por isso, porque na República eles estão tratando como se fosse algo distinto da essência, justamente por ser tipo qualitativamente superior à própria essência. Sim, Que também é um dos problemas que daí o Agostinho teve que interpretar e alocar Deus como se fosse igualmente. Daí certo. depois, né, o Tomás Que- de Aquino, que gerou Deus como substância que subsiste. Eu acho que é isso, não lembro o porra do nome em inglês. Sim, é que no caso em Agostinho, o bem ele vai ser o próprio Deus que também vai ser o ser supremo. Aí tem essa igualdade. Só que o que eu tô Então, focando aqui não é a reconfiguração que tanto Tomás de Aquino quanto Santo Agostinho fizeram. Eu tô focando que ambos necessitaram passar por reformulações. E se a gente for pegar esse fator de igualdade, que ambos passaram por reformulações, o bem ele vai anteceder o motor imóvel. Porque nenhum vem ali pronto. Nenhum a gente pode pegar e falar. Não, Tomás de Aquino, ele pegou o motor imóvel e pá, só lançou ali e já tava tudo pronto. Não, não, é isso entende? também. Tanto que o motor É, imóvel em Aristóteles, ele vai mover tudo como causa final. E em São Tomás de Aquino, ele vai mover tudo como causa eficiente também. Você tem diferenças. então, mas eu justamente falei dessas diferenças, só que o problema é que o platonismo passou por ter diferenças menores do que o próprio platonismo na Concordo, questão teológica. Porque, concordo, tipo, o platonismo ele passou por uma diferença mais. Justamente o neoplatonismo passou por uma diferença maior. concordo. Ele Não, tudo errado. Eu não discordo de interpretação. nenhum modo disso. Eu não discordo que o Santo Não, é Agostinho, que na como você mesmo parte. disse a respeito da essência, a dificuldade do bem ser supra-ontológico. Só que quando você vê, por exemplo, como é que fala? O, o bem sendo a fonte de toda inteligibilidade, sendo o próprio bem supremo que antecipa todas as coisas. Quando você pega também, por exemplo, os graus, né, que você tem de perfeições, que posteriormente vai ser mais organizado lá em São Tomás de Aquino, você vai ver que você tem uma puta base ali do bem sendo utilizada. Passou por reformulações? Passou. Só que o motor imóvel também passou, tá ligado? Então, esse não é o Sim, foco. Eu concordo plenamente com você. O bem, ele passou sim por mais mudanças que o motor imóvel. Só que os dois passou por mudanças. E se for pegar nesse foco, o bem, ele ainda é utilizado. E também serviu. E também passou por reformulações, assim como o motor imóvel. não, isso aí eu entendo, mas é que, tipo, a gente vai tratar. A gente vai pegar, por exemplo, as duas premissas da Grécia como tratando como Deus, porque Uhum. Aristóteles ele nunca tratou com a palavra Deus em si, porque eles literalmente desacreditavam de figuras divinas, mas
Em É, suma, ele atribui uma substância única, primordial, que daí, seguidamente, foi atribuído como Deus. Só correto. que o que eu estou tentando dizer é que, tipo, se formos, né, resumir entre aspas, é como se Aristóteles tivesse formalizado a ideia de Deus e o bem de Platão seria, tipo, mais graus de divindade sobre a própria existência, como o axiomático, no caso. Tanto que Sim, o só próprio que o bem ele apresenta Aristóteles. as mesmas características de Deus, você não concorda? Sim, portanto que o Agostinho ele literalmente atribui isso. A única diferença que eu vi é justamente na questão de essência, Da que supraontologia. sim, o bem seria além e com maior qualidade do que a própria essência das coisas, enquanto em Agostinho ele trata como uma própria substância, sendo Deus igual a bem. Certo. No caso que eu estava falando é que, tipo, entre o Aristóteles e o Tomás de Aquino há uma menor diferença do que o Platão e o Agostinho, Sim, embora ambas sejam utilizadas igualmente, reinterpretadas e afins. Mas, na sim. minha concepção, o Aristóteles foi a pessoa que, tipo, pegou o termo Deus, entre aspas, porque Hum, ele não chega a em nenhum momento, e assim teve como subproduto a própria Igreja Católica a partir de Jesus Cristo pregando. como assim? Tipo, eles pegaram a base de Aristóteles, que era mais Uhum, sistemática, certo. e a escola passou a usar ela de forma mais teleológica, no caso, para argumentar sobre Deus, enquanto o Agostinho tratava não só sobre isso, mas como as qualidades do ser, justamente É como que, qualidade de sim. os níveis de atribuindo a Agostinho ele considerava, no caso, um ser acima de tudo, né? Que permitia a própria inteligibilidade. sim, no Sendo o bem caso. supremo, acima de todas as coisas. Você não acha que isso é justamente a característica que até a gente chegar ali no em Tomás de Aquino seria a característica mais fundamental do Deus teísta? É, de certa forma, sim. Só que, Certo. como eu disse, E também tipo, se tem for a questão da indivisibilidade, né? O bem ser perfeitamente simples, não ter acidentes. Isso também seria uma herança platônica, não seria? no caso, que daí a gente poderia também atribuir ao próprio Uno de Plotino também. Também. Sim, é que o Uno de Plotino, ele também é quase tudo ali baseado no bem, né, de Platão. Tanto que ele é até uma herança de outra tradição. De outra... Então Plotino é... você pode configurar sendo as mesmas coisas, não pode? Sim, mas, tipo assim, Aham, no sentido do Platão, como você mesmo disse, tem, no caso, o que gera e o que rege o cosmos, que no caso, o bem, certo. seguidamente, tudo. Já em Aristóteles não teria isso daí, justamente porque não necessitava, somente da primeira causa. A causa final, Certo. no caso. Então a gente No tem caso. diferença. Ó, então bora lá. Então a gente tem reformulações dos dois, certo? Sim, só que E de ambos serviram de base para aquele deus. Antes de vir Tomás de Aquino, a gente utilizava as características do bem como base para o deus abraâmico, certo? sim, Então depois a gente teve o motor imóvel que também passou por reformulações, certo? também. E aí a gente só adicionou algumas bases, certo? Então é a mesma coisa de Agostinho e Tomás de Aquino. Agostinho ele pegou uma herança agostiniana e fez algumas reformulações. E a mesma coisa teria acontecido com Platão e posteriormente em Agostinho e depois em Tomás de Aquino, só adicionando um membro aqui. Então no final a gente vai ter que ambos serviram para a base de Deus, só que o bem veio antes. Não, eu nunca disse que o bem não veio antes, só não atribuí ele como um No próprio Deus de tudo. cristianismo. Só que bora É, lá, no caso, se Agostinho ele reinterpretou o bem antes de Tomás de Aquino reinterpretar o motor imóvel, a reinterpretação do bem para utilizar como base cristã veio antes do motor imóvel. sim, mas no Platão em si não tinha essa concepção mais do que o próprio Aristóteles. Mas tinha em Aristóteles a concepção de reinterpretação feita por São Tomás de Aquino? Não, não tô falando da reinterpretação, tô falando Então, da então figura de nenhum Deus, dos dois tinha, pô. Os dois tiveram que passar por reinterpretação. que assemelha-se mais no próprio aristotelismo, no caso, a metafísica. Tudo bem. Pode se assemelhar-se mais. Só que não veio antes. A base utilizada do bem veio antes. Não, o bem foi pensado antes, não formalizado. Tanto que Não, por o. Agostinho foi formalizado, sim. Por causa que a reinterpretação de Agostinho veio antes de Tomás de Aquino. Não, não tô falando de Tomás de Aquino, eu tô falando entre Platão e Aristóteles nesse caso. Platão Porque pensou antes, certo? Platão, ele tinha um pressuposto Sim. antes, só que, tipo, tinha uma base metodológica para isso. Tanto que o. Tanto, porra, pensei que meu celular tinha desligado.
Tanto que o mundo das ideias é mais uns pressupostos do que propriamente metodológicos. Tanto que o Certo. Aristóteles tenta explicar isso com a regressão infinita. Correto. Embora O ambos tinham bem veio antes, né? Agostinho herdou as ideias de quem? do próprio Platão, mas, porra, Então, eu não. Eu tô com teu raciocínio. No caso, você tá tentando dizer que como o Agostinho veio antes do Tomás de Aquino e a base do Agostinho igualmente é anterior à do Aristóteles, logo do Tomás o de bem Aquino. seria. Não, tô falando sobre o É que você disse Agostinho. que as ideias do. Como é que fala? Do Santo Agostinho seriam anteriores a seriam anteriores a Não, eu disse, Aristóteles. Não é a Aristóteles, é Tomás de Aquino. não, eu disse que as ideias do Platão seriam anteriores a de Aristóteles e Certo? as ideias do Platão são a base para o próprio Agostinho, que é anterior ao Tomás de Sim, Aquino. que por sua vez é a base da teologia ocidental. Sim, que no caso daí fundamentou a escolástica. Porém, o Certo? que eu tô vou tratar aqui é Patrística, que, né? no caso, o Platão, ele não tinha essa concepção de substância, tanto que, como eu disse, Correto. a Não discordo disso. suprontologia Ah, continue. é isso que eu tô vendo, a gente tá concordando em basicamente Não, tudo. eu não discordo disso. Você tá falando, por exemplo, o que eu concordo? Que Agostinho teve que fazer reformulações. Beleza. Mas o problema é que Tomás de Aquino também teve que fazer reformulações com motor imóvel. Aí a gente pode pegar, por exemplo, qual que era o sentido inicial. Qual que veio antes? O que veio antes foi a noção de bem utilizada por Platão, que foi reformulado por Santo Agostinho. Pode ter que, por exemplo, Agostinho teve que mudar mais coisa? Pode ser, só que isso ainda não vai mudar aquela anterior, tá ligado? Sim, peraí, que eu tô respondendo outra. Então, mas é que no caso que eu tô falando, ambas teve que ser interpretado, porém, Certo, a do ter uma reinterpretação maior, justamente porque ela não tinha uma premissa de tal forma. No caso, a do Agostinho, mas que pode continuar. subgerou como o bem sendo Deus. No caso, uma substância só. O que não era no próprio Platonismo. Só que a gente já ia ter muita coisa ali do bem sendo características do Deus abraâmico, características iguais. A gente teve mudanças? Ó, qual característica a gente teve de mudança que não tem no motor imóvel além da supraontologia? Eu acho que nem nenhuma fora isso. Nenhuma, então, pô, só teve que mudar a supraontologia. Então, se a gente for pegar isso, vamos supor que a gente descarte todas as características ali do bem, certo? A gente teria a Certo. mesma coisa lá no motor imóvel. E como a gente não tem, a gente utiliza só o bem de base, vai ter as mesmas características do motor imóvel. A única coisa que Agostinho fez que não teria no motor imóvel foi retirar a supraontologia. Ficou a mesma coisa. Mas essa era justamente a base principal do próprio bem, como dito pelo Então, Sócrates. a gente tem simplicidade, não tem? Sim. A gente tem um gerador de tudo, de todos os bens, de toda a inteligibilidade, certo? Eu concordo que ambas subgeram no próprio Deus abraâmico. Não discordei disso. Certo. É que, Hum. a questão é que, mano, é que Platão não tinha esse objetivo. No caso, ele não tinha o objetivo de uma substância primordial e os caralho, no sentido igual ao Aristóteles, como uma só, Sim. Só que que. Pera, e como assim? regia igual. Porque Mas. o Aristóteles ele tinha somente uma, no caso, que gera e também subgera no próprio universo. Não tem algo que rege como o demiurgo no Platão. Só que isso não muda ainda o fator do bem estar acima de tudo. Acima do próprio demiurgo. Aí Não, se entra for uma olhar. questão a mais, né? Entra a questão do mundo das ideias, que também vai ser reinterpretada por Santo Agostinho. É igual eu disse, eu não nego que a fundamentação que Agostinho teve que fazer para poder adaptar as condições platônicas às condições do cristianismo foi maior do que teria que fazer com Aristóteles. Só que ainda assim Então, serviu de base. O bem mano, serviu de base para tudo. O Deus abraâmico, se a gente excluísse o motor imóvel e pegar só a reinterpretação de Santo Agostinho, seria a mesma coisa que tem no tomismo. Não mudaria nada. Só que o Que bem é isso, anterior. Neco? Ô, Neco, Oi. a Lena tá metendo aí no chat que tá querendo te pegar. Você tá esperando tu pegar a idade, hein? Ixi. Ah, mano, tô muito feliz hoje. Peraí, depois eu falo. criança. Vai tomar no cu, Dan. Não. Então, o que você acha sobre isso, então? Do Finalizar que? já Da esse lei? assunto.
Não, a parada que a gente tá falando dos filhos da puta, fica disso aí. O Luzinho interrompeu meu raciocínio que você tinha dito ali. Ó, vou falar de novo. Minha síntese é a seguinte: mesmo que a gente pegasse e descartasse a interpretação do motor imóvel criada por Aristóteles e utilizasse somente a base platônica e a reinterpretação agostiniana, a gente teria o mesmo produto que a gente tem em São Tomás. De Deus. Sim, até porque ele foi uma base pra isso. Partindo Sim, do Agostinho. certo. Então a ideia de bem foi a base inicial, né, pra teologia ocidental, certo? Sim, só que ela, tipo, o É Agostinho isso, teve que cara. explicar de uma forma, não que ela necessariamente tivesse aquilo. Ele apenas citou a ideia, no Certo. caso, poderia se encaixar, já que o bem seria. Porra, eu esqueci o nome da palavra que eu tinha até botado no texto. Primazia. Não, é. Não é perfeição, mas também encaixaria. Ah, mas, porra, foda-se então. Eu genuinamente esqueci a palavra que eu tinha escrevido. Mas em uma é porque ele tecnicamente teve que adaptar o platonismo, não, a ideia do bem para a Concordo. questão de Deus, assim como o Concordo. Tomás de Aquino Tomás de pagão. Aquino, Tomás de Aquino não teve que fazer a mesma coisa com o motor imóvel? Eu tô indo para esse ponto aí, que eu Então pode tô ir. justamente que o Tomás de Aquino teve que acrescentar coisas, no sentido que a Ele base mudou teve a também. mesma. Sim, ele teve que mudar certas coisas para conceder Deus como uma entidade Então, omnibenevolente. ele teve que mudar algumas coisas. Santo Agostinho também teve que mudar algumas coisas. Os dois não estavam 100% compactuados e teve que haver mudanças, retirando algumas coisas e acrescentando algumas coisas. O que foi acrescentado em ambos? A relação com a sua criação. E também você vai ter como é que fala? A adição ali da Trindade, né? Então você vai ter adição em ambos casos, você vai eliminar ambas coisas em ambos casos. Então, tanto o motor imóvel quanto o bem serviriam, né, de base para o deus abraâmico, para o deus da teologia ocidental. Só que, no entanto, nenhum compactua 100%. Só que o que veio antes foi o bem. Então o bem foi a primeira base. Sim, mas o bem não compactou, não tinha como objetivo isso de. Porra, caralho. Tô um macaco agora, peraí. O bem não tinha. O bem não tinha esse objetivo tal qual Aristóteles tinha. No caso Qual o de objetivo? empregar uma única causa no próprio universo. No caso, Ah, o Platão. só que aí você tá indo para outra estrutura platônica, pô. Você tá indo para a estruturação cosmológica platônica por inteiro. Aí você já tá saindo de Deus, né? Porque quando a gente pega as características exclusivamente de Deus, que era sobre isso que a gente tava falando, é a mesma coisa. Não, eu tô falando justamente disso. O problema é que o Aristóteles tinha uma base maior para isso e fundamentou a ideia de Deus bem melhor do que o próprio Platão. Já que a Aí, ideia teve que uhum, ser totalmente alterado não para se nego. encaixar em Deus. No Concordo. caso, no caso, ela teve uma maior deturpação para ela se encaixar no quesito de Deus, e não o contrário, como foi o Aristóteles. Deus se encaixou no sistema do motor imóvel. É Tá isso que eu bom, estou tentando falar. tá bom. Beleza. Sofreu mais deturpação, né? Tá bom. Já que. O que que mudou no, como é que fala? Não, A gente já no tem caso. a supraontologia. O que que mudou do bem, na interpretação do bem para Deus da teologia ocidental lá em Santo Agostinho? Tirando Não, como é que fala? A supraontologia e algo que o motor imóvel tem que ele não tem. É tudo a eu mesma não tô coisa, falando. cara. A única coisa que vai mudar é sobre a estruturação de cada um, né? Que aí vai ter a estruturação cosmológica platônica. Dito isso, Joker, ela nunca te amou, mano. A Ana nunca te amou. Joker, meu cargo, Joker. Meu cargo, Joker. Eu quero o meu cargo. Não Ele devolve tá não, aí bom. vai arredar o serve.